Uma fotografia deveria ser apenas uma lembrança, um momento congelado no tempo, guardado para sempre. Mas algumas imagens carregam um peso muito maior. Elas marcam não uma lembrança, mas sim um último instante. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos investigar histórias reais por trás de fotografias que se tornaram registros finais. Desde desaparecimentos que nunca foram resolvidos, até tragédias que chocaram o mundo. Nem todas as histórias têm respostas, mas todas elas têm uma imagem que ficou para trás. Esta é uma das últimas fotografias conhecidas de Amy Lynn Bradley, tirada em 23 de março de 1998, a bordo do navio de cruzeiro Rhapsody of the Seas. Ela foi tirada pouco tempo antes dela desaparecer no Caribe. Amy está sorrindo, parecendo bem descansada e feliz. Horas depois da foto, Amy voltaria para a cabine com a sua família, e poucas horas depois, ela seria vista pela última vez pelo seu pai, adormecida na varanda, e então a mulher desapareceria. O que aconteceu com a Amy Lynn Bradley é um dos casos de desaparecimento mais perturbadores da história moderna, porque ela não desapareceu numa floresta remota ou numa cidade desconhecida. Ela desapareceu de um navio de cruzeiro, um espaço fechado, com câmeras, tripulação e centenas de testemunhas. E mesmo assim, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Amy Lynn Bradley tinha 23 anos quando embarcou no cruzeiro Rhapsody of the Seas com os seus pais, Ron e Eva Bradley, e o seu irmão mais novo, Brad. A viagem tinha sido um prêmio de trabalho do pai da Amy, e a família resolveu aproveitar esse presente juntos. Então eles ficariam 7 dias navegando pelo Caribe. A Amy estava num momento promissor da vida. Ela era formada em educação física e recém-contratada por uma empresa de consultoria em tecnologia, e ela planejava cursar mestrado em psicologia esportiva. A jovem tinha acabado de adotar uma cachorrinha chamada Daisy e se mudado para um apartamento novo. Ela era uma nadadora competitiva e ex-salva-vidas. E no dia 23 de março de 1998, o navio atracou em Aruba, e a família explorou a ilha durante o dia, jantou a bordo e à noite decidiu aproveitar a boate do cruzeiro. A Amy dançou, bebeu, riu e foi fotografada com a família. Ela estava se divertindo. E então, na madrugada seguinte, algo aconteceu. Depois de horas dançando na boate do navio, Brad voltou para a cabine por volta das 13h35 da manhã, e a Amy entrou alguns minutos depois, por volta das 13h40. Eles conversaram na varanda antes do Brad ir dormir, e a Amy disse que não estava com sono e queria ficar mais um pouco ali, aproveitando a brisa do mar. Então o Brad foi para a cama, e os pais já estavam dormindo também. Entre 5h15 e 5h30 da manhã, o pai da Amy, Ron Bradley, acordou e viu a filha dormindo em uma espreguiçadeira na varanda da cabine. Ela parecia estar descansando tranquilamente, e aí ele voltou a dormir. Quando acordou novamente, por volta das 6 horas da manhã, a espreguiçadeira estava vazia, e Amy havia desaparecido. O Ron saiu da cabine procurando pela filha. Ele verificou os banheiros, o deck, as áreas comuns e não encontrou nada. A Amy havia desaparecido, e a família percebeu que faltavam um isqueiro e os cigarros dela. Os sapatos, a identidade e a maior parte dos outros pertences pessoais continuavam na cabine. Então pense nisso por um momento. A Amy desapareceu da varanda de uma cabine num navio em movimento, no meio do oceano, mas não havia sinais de luta. Ninguém ouviu gritos e ela simplesmente sumiu. Às 6h30 da manhã, a família Bradley informou o desaparecimento da tripulação do navio. E é aqui que a história entra num território ainda mais perturbador. Segundo o relato da família Bradley, eles imploraram para que a tripulação não permitisse o desembarque em Curaçao, até que a Amy fosse localizada. Mesmo assim, a prancha foi baixada, e os passageiros puderam deixar o navio antes de uma busca completa em todas as cabines. A tripulação realizou uma busca limitada pelas áreas comuns, mas de acordo com a família e reportagens posteriores, o capitão teria se recusado a selar o navio, ou a fazer um anúncio geral sobre o desaparecimento, afirmando temer causar pânico entre os passageiros. Centenas de pessoas deixaram o navio naquela manhã. Se alguém estava envolvido no desaparecimento de Amy, teve a oportunidade perfeita de sair sem ser questionado. 2 dias depois do desaparecimento, em 26 de março de 1998, agentes do FBI embarcaram no Rhapsody of the Seas, em um porto do Caribe, e então realizaram uma busca mais minuciosa no navio. Naquela altura, qualquer evidência que pudesse existir já estava comprometida. Em 1999, a família Bradley entrou com um processo contra a Royal Caribbean, acusando a empresa de negligência, difamação e dano emocional intencional. A companhia de cruzeiros divulgou um comunicado afirmando que havia agido de maneira apropriada
e responsável em todos os momentos. Então o processo foi rejeitado por um juiz em 2000. Mas o caso não termina por aí. Existe uma figura que aparece repetidamente nos relatos daquela noite, um músico da banda do navio, conhecido como Yellow. Durante a noite na boate, Yellow demonstrou um interesse especial na Amy. Ele foi visto dançando com ela, conversando, e ele não escondia a atração que sentiu. Segundo seu próprio relato, Yellow se separou da Amy por volta da 1 da manhã, quando precisou retornar à área da tripulação. Mas antes do desaparecimento ser anunciado publicamente, o Yellow teria dito ao irmão da Amy, o Brad: "Eu sinto muito pela sua irmã." Então, como é que ele sabia? O nome do músico era Lister Yellow Douglas, o baixista da banda que se apresentou naquela noite. Ele foi interrogado, mas negou qualquer envolvimento. Não havia provas físicas ligando ao desaparecimento. Ele nunca foi formalmente acusado por isso, mas a família Bradley nunca deixou de suspeitar dele. A posição oficial da Royal Caribbean e de algumas autoridades é que a Amy Lynn Bradley caiu acidentalmente ao mar durante a madrugada, mas essa teoria tem problemas. A Amy era uma nadadora competitiva e ex-salva-vidas. Ela conhecia a água, sabia nadar, e se tivesse caído acidentalmente, teria gritado ou feito barulho e tentado se salvar. Além disso, as grades de segurança do navio tinham mais de 1 metro de altura. Para uma queda acidental, a Amy teria que escalar a grade, algo improvável para alguém que, segundo testemunhas, não estava visivelmente embriagada. E então, há algo ainda mais perturbador: os avistamentos. Se a Amy caiu no mar e morreu, como explicar os múltiplos relatos de pessoas que afirmaram tê-la vista depois do desaparecimento? Poucos meses após o desaparecimento, um mergulhador canadense chamado David Carmichael alegou ter visto uma mulher muito parecida com a Amy em uma praia de Curaçao. Ela estava acompanhada por 2 homens. Quando ele tentou se aproximar, os homens a levaram embora rapidamente. E talvez o relato mais perturbador veio de um sargento da Marinha dos Estados Unidos, William Weffner. Segundo seu testemunho, ele visitou um bordel em Curaçao em janeiro de 1999. Lá, uma mulher com as características físicas da Amy, incluindo suas tatuagens marcantes, teria se aproximado dele e sussurrado: "Meu nome é Amy Bradley, sou de Virgínia, por favor me ajude." Antes que ele pudesse reagir, ela foi levada para longe por seguranças do estabelecimento. Quando Hefner finalmente reportou o incidente às autoridades, o bordel já havia sido destruído em um incêndio. Em 2005, a família Bradley recebeu informações anônimas sobre fotografias em um site adulto caribenho. As imagens mostravam uma mulher identificada como Jazz, e a semelhança com a Amy era perturbadora. Um perito em reconhecimento facial contratado pela família analisou as fotos e concluiu que havia uma forte semelhança entre a mulher das imagens e a Amy Lynn Bradley, mas o FBI nunca conseguiu confirmar se realmente era ela. No mesmo ano, uma turista americana chamada Judy Maurer afirmou ter visto uma mulher angustiada em um banheiro de lojas e departamentos em Bridgetown, no Barbados. A mulher havia entrado acompanhada por vários homens que falavam sobre um negócio, e em certo momento, a testemunha teve a impressão de que aquela mulher estava sendo controlada por eles. Quando os homens saíram, a Judy se aproximou. A mulher disse se chamar Amy e ser dos Estados Unidos. E anos depois, ao ver um programa de TV sobre o caso, a Judy passou a acreditar que poderia ter encontrado Amy Bradley. E se os avistamentos são verdadeiros, isso aponta para uma possibilidade aterrorizante. Amy Lynn Bradley pode ter sido vítima de tráfico humano. A teoria é que ela foi sequestrada na madrugada de 24 de março de 1998, levada para fora do navio em Curaçao e forçada à prostituição no Caribe. Curaçao é uma ilha das Antillas holandesas, e o lugar tem um histórico documentado de redes de tráfico sexual, e a proximidade com a Venezuela e outras rotas de tráfico torna a teoria plausível. As tatuagens da Amy, um demônio da Tasmânia no ombro esquerdo, um sol nas costas, um símbolo chinês no tornozelo direito e um lagarto próximo ao umbigo seriam marcas distintas, que seria bem difícil escondê-las, mas elas também poderiam torná-la valiosa para certos mercados. E ainda tem uma frase que a mulher de Barbados teria dito sobre as crianças, e isso levanta questões perturbadoras. Algumas pessoas especulam que Amy poderia ter tido filhos enquanto estava sendo mantida em cativeiro, mas não há qualquer evidência concreta de que ela tenha engravidado, ou de que existem filhos dela. Essa hipótese permanece puramente especulativa, e é importante a gente dar uma pequena pausa e olhar para essa história com cautela. Os avistamentos da Amy nunca foram confirmados. O sargento Hefner só reportou o incidente do bordel anos depois, e as fotos do site adulto nunca foram verificadas como sendo realmente dela, e a testemunha em Barbados pode ter se enganado. O reconhecimento facial baseado em memória é notoriamente não confiável. Pessoas veem o que querem ver, especialmente quando há uma recompensa envolvida. E a teoria do tráfico humano, embora assustadora, também enfrenta questões práticas, como que a Amy teria sido retirada de um navio de cruzeiro sem ser vista, como ninguém na tripulação percebeu isso, por que não há filmagens de câmeras de segurança. E existe outra possibilidade, que não podemos ignorar, que a Amy realmente caiu no mar naquela madrugada, e que os avistamentos são casos de identidade equivocada, que a família em desespero está vendo a filha em rostos que não são dela. Mas se essa é a verdade, por que a Royal Caribbean agiu de forma
tão evasiva? Por que não preservaram a cena? E por que não impediram o desembarque até que a investigação fosse concluída? Até hoje, a Amy Bradley continua listada como desaparecida pelo FBI, que oferece uma recompensa de até $25 mil por informações concretas sobre o caso. Em março de 2010, 12 anos após o desaparecimento, Amy foi declarada legalmente morta, mas a investigação continua aberta e ela ainda é tratada oficialmente como pessoa desaparecida. Ron e Iva Bradley gastaram centenas de milhares de dólares contratando detetives particulares, viajando para o Caribe e seguindo pistas. Eles criaram um site, deram entrevistas e mantiveram a história viva. Brad Bradley, o irmão que conversou com a Amy pela última vez naquela varanda, disse certa vez: "Eu a vi viva, eu falei com ela, e então ela sumiu. Como isso é possível?" A mãe da Amy, Eva Bradley, disse em uma entrevista o seguinte: "Eu sei que a minha filha está lá fora, eu sinto. Eu vou continuar procurando até encontrá-la ou até ter respostas." Alguns casos nunca são resolvidos e algumas perguntas nunca são respondidas, mas isso não impede uma mãe de continuar procurando. E talvez seja isso que importa, não o mistério do desaparecimento de Amy, mas o testemunho do amor de uma família que se recusa a esquecê-la. Em 3 de maio de 2007, numa pequena vila costeira do Algarve chamada Praia da Luz, uma família britânica estava de férias no Ocean Club Resort. Kate e Gary McCann tinham 3 filhos pequenos, Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos de 2 anos, Sean e Amelie. Era uma noite comum de férias. Os pais foram jantar com um grupo de amigos num restaurante dentro do complexo turístico. As crianças ficaram dormindo no apartamento, a cerca de 100 metros do restaurante. Os adultos haviam combinado um esquema de revezamento. De tempos em tempos, alguém se levantava para verificar as crianças. Quando chegou a vez de Kate McCann, ela caminhou até o apartamento, empurrou a porta, olhou para as camas e a cama de Madeleine estava vazia. A janela do quarto estava aberta, as cortinas balançavam com o vento da noite e a Madeleine tinha desaparecido. Então, a Kate correu de volta ao restaurante gritando: "Levaram ela! Levaram ela!" O alarme foi dado imediatamente. Funcionários do resort, hóspedes e pais de outras crianças, todos começaram a procurar. A busca se estendeu pela madrugada. Pessoas vasculharam cada canto do complexo, cada praia próxima, cada rua da pequena vila. A polícia portuguesa foi acionada e postos de fronteira e aeroportos foram alertados, só que não havia nenhum sinal da Madeleine. Nos dias seguintes, centenas de voluntários se juntaram às buscas. O caso rapidamente se tornou internacional. A mídia britânica cobriu cada detalhe, e logo o rosto da Madeleine, com seus olhos verdes claros e a marca distinta na íris direita, estava em jornais do mundo inteiro. E essa foi a última imagem tirada da garota antes dela desaparecer. Em 25 de maio de 2007, cerca de 3 semanas depois do desaparecimento, a polícia portuguesa divulgou publicamente a descrição de um homem visto na noite em que a Madeleine sumiu, possivelmente carregando uma criança. Testemunhas relataram ter visto esse homem próximo ao apartamento dos McCann. Mas em junho, um chefe da polícia portuguesa admitiu algo perturbador. Pistas forenses cruciais podem ter sido destruídas, porque a cena não foi devidamente protegida nas primeiras horas. O apartamento tinha sido contaminado por dezenas de pessoas procurando pela menina, antes que a polícia científica pudesse fazer o seu trabalho adequadamente. E o que aconteceu nos meses seguintes transformou um caso de desaparecimento numa espécie de circo midiático. Em setembro de 2007, 4 meses após o desaparecimento, a polícia portuguesa fez algo inusitado. Ela declarou Kate e Gary McCann como arguidos, um termo legal português que significa suspeitos formais. A implicação era clara: talvez os pais estivessem envolvidos no desaparecimento da própria filha. Com isso, a mídia britânica entrou em frenesi. Teorias se multiplicaram. Cães farejadores britânicos haviam sido trazidos para auxiliar a investigação, e segundo alguns relatos, teriam dado sinais de detecção de sangue e odor cadavérico no apartamento e no carro alugado pelos McCann. Só que existem problemas com essa linha de investigação. O carro foi alugado semanas depois do desaparecimento de Madeleine, e especialistas apontaram que cães farejadores podem dar falsos positivos em diversos cenários. Nenhuma evidência física conclusiva foi encontrada, nenhum corpo, nenhum DNA e nenhuma prova de crime. Em julho de 2008, a polícia portuguesa encerrou formalmente a investigação e retirou o status de arguidos dos pais, já que os promotores afirmaram não haver evidências para acusá-los. Os anos se seguiram, e Kate e Gary McCann nunca desistiram. Eles lançaram uma campanha global para encontrar a filha, publicaram um livro, divulgaram imagens geradas por computador, mostrando como a Madeleine poderia estar com 6 anos, 9 anos e mais velha. Em 2011, após um pedido da secretária do Interior, Theresa May, com apoio do primeiro-ministro David Cameron, a Polícia Metropolitana de Londres iniciou a Operação Grant, uma revisão completa
completa do caso, que ao longo dos anos custaria mais de 13 milhões de libras aos contribuintes britânicos. Em 2013, a Scotland Yard anunciou ter identificado 41 potenciais suspeitos, e então a polícia portuguesa reabriu oficialmente a investigação, algo raro e significativo. Buscas foram realizadas em 2014, numa área de matagal próxima ao Ocean Club, em Praia da Luz, com cães farejadores e equipes especializadas. Nada de relevante foi encontrado. 4 homens foram interrogados nessa fase, mas acabaram descartados como suspeitos, e nenhum desenvolvimento concreto surgiu. E então, em junho de 2020, 13 anos após o desaparecimento, veio o que muitos consideraram a pista mais significativa até hoje. A polícia alemã anunciou que um homem de 43 anos, um alemão chamado Christian Bruckner, havia sido identificado como suspeito. E mais do que isso, investigadores alemães deixaram claro que estavam tratando como um caso de homicídio, e segundo eles, Madeleine estava morta. Christian Bruckner tinha um histórico criminal extenso. Ele estava cumprindo pena por ter abusado de uma mulher americana de 72 anos em 2005, na mesma região de Praia da Luz. Dados de celular mostravam que ele estava na área na noite em que Madeleine desapareceu. E segundo um documentário de televisão alemão e depoimentos de testemunhas, Bruckner teria trabalhado regularmente no resort, onde os McCann estavam hospedados. E havia algo mais. Segundo os relatos, Bruckner teria confessado a um amigo estar envolvido no desaparecimento de Madeleine. Em abril de 2022, promotores portugueses formalmente o declararam arguido, ou seja, um suspeito oficial. Buscas foram realizadas em maio de 2023, próximo à barragem do Arade, a cerca de 50 km da Praia da Luz. E em junho de 2025, a polícia alemã conduziu novas buscas em áreas entre a Praia da Luz e Lagos, próximas a uma propriedade onde Bruckner vivia na época. Mas até hoje, nenhuma acusação foi formalmente apresentada contra Christian Bruckner no caso da Madeleine McCann. Não há provas físicas suficientes, não há um corpo e não há DNA conclusivo. O que sabemos com certeza é limitado. Sabemos que uma menina de 3 anos desapareceu de um apartamento de férias numa noite de maio. E sabemos que apesar de uma das investigações mais caras e extensas da história policial moderna, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. E Kate e Gary McCann, em maio de 2025, 18 anos após aquela terrível noite, disseram que a sua determinação de não deixar pedra sobre pedra permanece inabalável. Eles ainda não sabem o que aconteceu com a sua filha, e talvez nunca saibam. Mas existe uma tragédia particular em casos como esse, não apenas o desaparecimento em si, mas a ausência de encerramento. Famílias de pessoas desaparecidas vivem num tipo de limbo psicológico, que é difícil para quem está de fora compreender completamente. Não há uma confirmação de morte, então não há um luto tradicional, mas também não há esperança concreta, apenas a possibilidade cada vez mais remota com o passar dos anos. E o caso da Madeleine McCann levantou questões sobre segurança infantil em férias, sobre o papel da mídia em investigações criminais e sobre diferenças entre sistemas policiais de diferentes países. Em 2023, segundo o programa Panorama da BBC e outros veículos, uma delegação da polícia portuguesa viajou a Londres e pediu desculpas aos McCann, reconhecendo que a investigação inicial não foi conduzida adequadamente, que na época não se dava importância suficiente a crianças desaparecidas e que a posição dos pais como estrangeiros num ambiente desconhecido não foi devidamente considerada. Alguns especialistas acreditam que a Madeleine ainda pode estar viva, vivendo em algum lugar sem saber da sua verdadeira identidade. Outros, incluindo investigadores alemães, acreditam que ela morreu naquela noite, ou logo depois. O que é inegável é isso. Uma menina de 3 anos desapareceu, e 18 anos depois, sua família ainda espera por respostas, que talvez nunca cheguem. Fala galera, o que você acha que realmente aconteceu com elas? Deixe a sua teoria nos comentários. Muito obrigado por assistir, durma bem e até o próximo.